Amém, amém, queridos. Queridos, reabram suas Bíblias, por gentileza. A nossa ceia será no término da mensagem. Evangelho do Senhor Jesus, no qual escreveu João, capítulo de número 8. Eu confesso a vocês que é difícil você, seu preletor, após o terceiro momento, as pessoas pregam sobre o mesmo assunto. É difícil. Aí você vem naquela expectativa, tomara que ele não toque nesse assunto, tomara que ele não toque nesse assunto, tomara que ele não toque nesse assunto. E a mensagem que você já preparou, né? Mas graças a Deus o Senhor tinha colocado no meu coração, tinha lido a palavra dele e assentou no meu coração de falar sobre este assunto, que antes mesmo de nós iniciarmos a nossa conferência de discipulado, por exemplo, a irmã Jadileia já havia pregado nesse texto. Pastor Jorge também já pregou nesse texto. Um dos dois, eu não cheguei a colocar as duas datas aqui, pregou no dia 7 de maio de 2023. Aí eu não sei se foi a irmã ou se foi o pastor Jorge. Então, vocês dois, eu anotei aqui, irmã Leia pregou sobre este assunto. No dia, estou aqui na dúvida, mas o pastor Jorge também pregou sobre este assunto. E o capítulo é o de número 8, vamos ler do versículo 31 ao 33. Depois, pode colocar direto que está no slide, depois nós voltamos à tela inicial. De 31 a 33. Vamos ler de uma forma alternada. Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Os irmãos. Responderam-lhe: somos de descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Vamos orar mais uma vez, agradecer ao Senhor por este precioso momento de estarmos na casa dele. Pai, em o nome e por amor do teu Filho Jesus, aqui nos encontramos com o único objetivo de prestarmos um culto a ti, ó Senhor Deus. Esteja, ó Senhor Deus, trabalhando na nossa mente, que possamos ouvir a tua voz através da tua palavra e decodificarmos esta tua mensagem e que essa mensagem desça até o nosso coração, ó Senhor Deus. Muito obrigado pelos teus servos que me antecederam, que por aqui passaram, teu servo Raniele, teu servo Odinal, ó Senhor Deus. E agora, usa o teu servo segundo a tua vontade e o teu querer. E aquilo que eu não conseguir falar, que o teu Santo Espírito, ó Senhor Deus, fale ao coração dos teus ouvintes, ó Senhor Deus. Agradecimento este que te faço, em um nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Agora sim, pode voltar ao primeiro slide. Se ficar muito difícil para os irmãos lerem aqui à frente, podem até apagar essa luz aqui do púlpito, porque eu tenho aqui no meu notebook, fica tranquilo, ok? Caso queiram, se ficar difícil para enxergarem, pode apagar essa luz daqui, ok? Estão conseguindo enxergar bem? Daí? Perguntar se um bem idoso, está conseguindo enxergar? Pastor Cláudio Augusto, está conseguindo? Não está conseguindo, não? Ó, uma adolescente não está conseguindo enxergar. Então, por gentileza, irmã Márcia, está escrito púlpito. Apaga aqui do púlpito, por gentileza. A verde também? Então, apaga a verde também. Tá bom? Pelo menos dá para me enxergar com a verde ligada, acesa. Ok? Nós vamos trabalhar sobre 3 pilares da liberdade. 3 pilares da liberdade. Nós vemos que aqui no versículo de número 31, 32 e 33 nos falam sobre liberdade. Tá? Versículo de número 32 fala assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós vamos trabalhar sobre 3 pilares que nos levam à verdade. Estamos vivendo dias assim de
muitos ventos de doutrinas. E muitas vezes nós vamos atrás das coisas fáceis. Lembra quando o Senhor Jesus, certa feita, conversando com seus apóstolos, e um deles falou assim, ó, duro é este sermão. Quem o poderá resistir? E Jesus perguntou, quereis ir após eles? Eles falaram assim, não. A quem iremos nós se tu tens a palavra da vida? Às vezes as palavras que nós ouvimos é um pouco dura em relação àquilo que nós estamos esperando e não é aquilo que eu gostaria de ouvir. Mas a palavra do Senhor serve para nos confrontar, ou para sermos confrontados por ela, para que possamos ter assim uma vida segundo a vontade do Senhor. Não é uma vida segundo a minha vontade. Então, muitas vezes nós vamos atrás das coisas fáceis. E existem muitos tipos de evangelho fácil por aí, evangelho promocional. Conforme a irmã esteve pregando, esteve falando aqui na frente, e o irmão falando aqui à frente a respeito da veracidade da palavra, a necessidade da palavra. Existem muitos lugares que é só promessa, só promessa, só promessa, não é nenhum tipo de crítica, mas é somente promessas. Mas aquilo que nós precisaríamos ouvir, às vezes nós não ouvimos. Por quê? Isso vai massagear o meu ego. Vai massagear o meu ego e eu vou sair daqui da igreja bem. Mas quando eu sou confrontado, na medida que eu sou confrontado, o meu caráter é forjado. O meu caráter é forjado. E às vezes nós não queremos ouvir algumas coisas. Coisas essas que são extraídas da palavra do Senhor e o Senhor quer colocar diante de nós, ou para cada um de nós. Nesse outro slide nos diz o seguinte, estamos passando por momentos difíceis. Sinceridade de coração não garante que não sejamos enganados. Deixa eu me explicar aqui. Estamos passando por momentos difíceis? Estamos. A cada dia você vê, conforme a irmã também mencionou aqui, ouvimos e vemos algumas coisas nos noticiários envolvendo igrejas. E as pessoas que não conhecem as igrejas pensam que todas as igrejas são iguais. Toda igreja é igual. Todo membro de igreja é igual. Todo pastor é igual. Então nós estamos passando por um momento muito difícil da credibilidade da igreja. Mas só que quando nós paramos para observar também essa outra frase ou oração, como os irmãos queiram aqui, sinceridade de coração não garante que não sejamos enganados. Às vezes as pessoas têm uma sinceridade no coração, buscam o Senhor com uma grande sinceridade, mas mesmo assim são enganados. Mesmo lendo a palavra, mesmo meditando na palavra. Então, a sinceridade de coração não garante que não sejamos enganados. Podemos ser enganados, mesmo com uma sinceridade de coração. Você querendo se colocar diante do Senhor e o inimigo vem e consegue trabalhar, burlar e entrar na sua vida. Nesse outro slide nos diz assim, às vezes esquecemos que estamos lutando contra um inimigo espiritual. Leio somente a Bíblia, leio a Bíblia, mas eu preciso entender que estou lutando contra um inimigo espiritual, um inimigo invisível. Eu não estou vendo esse inimigo. Então, muitas das vezes esquecemos que estamos lutando contra o inimigo espiritual. Mas, quando estamos falando sobre libertação, sobre liberdade, a verdade vos libertará, mas a palavra é que liberta. A palavra de Deus é que liberta qualquer pessoa. Pessoa que esteja voltada para ela. Pessoas que estejam levando a sério a palavra do Senhor Deus. Por exemplo, observe o versículo, nesse próximo slide, já está ali, versículo de número 31. Diante de muitos seguidores, dirige a palavra aos judeus. Jesus não estava conversando, não estava mencionando, passando para aquelas pessoas diante de um público que não o conhecia.
aquele povo tinha uma visão a respeito de Jesus. Aquele povo já havia lido nos rolos através do Senhor Jesus, ou pelo Senhor Jesus, ou da vida do Senhor Jesus. Então ele fala aqui, diante de muitos seguidores. Seguidores de quem? Seguidores dele. Seguidores dele. Não era nenhum estranho, nenhuma pessoa estranha. Ele dirige a palavra aos judeus. Quer dizer, ele estava dirigindo a palavra a um povo que conhecia, ou pelo menos subentende-se que conhecia a palavra dele. Não estava falando para um povo leigo, não estava falando para um povo de uma outra nação. Ele estava direcionando a sua palavra para o povo que acreditava, que seguia ele. Diante de muitos seguidores, dirige a palavra aos judeus. Aí nós pensamos o seguinte: pastor, eu leio por demais a Bíblia. Eu leio por demais a Bíblia e eu tenho uma vida que dificilmente o inimigo vai me pegar de surpresa. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 12, está escrito ali: aquele que pensa que está em pé, cuide-se para que não caia. Aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Às vezes nos sentimos tão santarrões, nos sentimos assim, sabe, num nível, num grau, ia falar assim, um grau 33, mas eu não posso falar, porque está sendo gravado. Se sente num grau 33 e eu consigo lutar com o inimigo. Só que você não consegue lutar com o inimigo. Então cuide-se para que não caia. Quantas pessoas, quantos pregadores, quantos pastores nós já vimos e ouvimos através da televisão, e membros de igreja também, que passaram por dificuldades e depois tiveram que, pela misericórdia do Senhor, reconhecer o erro e voltou à sua vida normal. Então, em cima dessa palavra do Senhor Jesus, eu quero colocar esses 5 pilares, os 3 pilares, melhor dizendo, colocar esses 3 pilares. É algo fácil? Não é algo tão fácil. Mas o primeiro passo, quando eu suponho que conheço algo, supor que sabemos algo. Quantas pessoas se acham detentores do saber da palavra do Senhor? Quantas pessoas se julgam que sabem tudo na palavra do Senhor? E observamos que, quando nós olhamos aqui esse texto e outros textos ou contextos, nós vamos observar que essas pessoas não conheciam tanto assim. Elas supõem que conhecem algo dentro da palavra do Senhor. Eu conheço a palavra do Senhor, mas na realidade, esse é o primeiro pilar. Eu preciso saber exatamente, conhecer o Senhor da palavra, porque não é apenas uma palavra, não é uma leitura, mas é uma palavra vinda da parte do Espírito Santo de Deus, que é aí onde nós temos 2 palavras que se referem, vamos dizer 2 vernáculos que se referem, 2 verbos que se referem à palavra. Um é o que o irmão mencionou ontem, né? O logos, e também temos rema. Esse rema é que vem da parte do Senhor, essa palavra rema que vem da parte do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Então, o que eu preciso? Recebemos muitas informações, entender pela revelação do Espírito. No tempo do pastor Robson, nós, e no meu tempo também, quando nós abríamos a Bíblia, orávamos ao Senhor, pedíamos orientação ao Senhor Deus, que o Espírito Santo de Deus nos conduzisse na leitura, naquilo que estaríamos lendo. Hoje em dia, muitos fazem assim: a mamãe mandou abrir nessa daqui, abre assim e pum, lê aquele texto. E acabou. Faz apenas uma leitura.
mas não permite que o próprio Espírito Santo de Deus trabalhe na vida dela por intermédio daquele texto que ela leu. E é justamente o que o Senhor Jesus está falando aqui neste capítulo de número 8, versículo de 31 a 33. Não somente nesses 3 versículos recebemos muitas informações. Agora, entender pela revelação do Espírito. É Ele que vai trazer a cada um de nós a revelação. É Ele que vai nos trazer a liberdade. A liberdade dentro daquilo que o Senhor Deus, que o Senhor Jesus estava falando. E conhecereis a verdade. E quando fala conhecereis a verdade, essa palavra não é para mim não, pastor. Porque eu já conheço a verdade. Será que nós conhecemos? Ou supomos que conhecemos. Não é generalizando, logicamente. Mas muitas pessoas conhecem a palavra de Deus, mas não tem, conforme já mencionado também aqui, não conhece o Senhor da palavra, que é o mais importante. Eu posso conhecer a palavra do Senhor, mas se eu não conhecer o Senhor da palavra, vai ser muito difícil, irmãos. Se eu não tiver intimidade com este Senhor da palavra, pouco vai me valer essas informações na Bíblia. Ou praticamente de nada. Agora, a partir do momento que eu permito que o Espírito Santo de Deus me revele aquilo que Ele quer na minha vida, é uma coisa eu pegar a Bíblia aqui e falar assim, bem, segundo o meu entendimento, eu vejo que esse texto aqui, Jesus é um discurso de Jesus e a sua missão, mas pelo meu entendimento eu vejo desta forma. Não é conforme eu quero entender, não é segundo a minha ótica, é segundo o que o Senhor quer para o seu povo, que somos nós. Ele tem uma mensagem para nós. Eu não posso pegar e distorcer essa mensagem. Eu não posso fazer uma fake news dessa mensagem. Se Deus não falou aquilo, eu não posso distorcer, não tem como distorcer. Eu tenho que pegar essa mensagem, segundo o que o Senhor Deus quer para a sua igreja, não supondo que eu conheço, mas deixar que o Espírito Santo de Deus verdadeiramente fale ao meu coração. Aí eu vou alcançar a liberdade. Aí eu serei liberto. Interessante que, nesse outro slide, eu gosto de colocar sempre para que os irmãos possam visualizar, houve um momento em que houve um questionamento no meio do povo ali, que falaram assim, não é esse o filho do carpinteiro? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão, Judas e suas 2 irmãs? Não é ele de Nazaré? E eram pessoas, Jesus já estava com eles há 3 anos. Há 3 anos que Jesus estava com aqueles homens. E eles estavam em dúvida em relação a quem é que estava falando com eles. Quem estava dirigindo a palavra a eles. Não é esse o filho do carpinteiro? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas e suas 2 irmãs? Porque às vezes as pessoas falam por aí que Jesus não teve irmãos, né? Mas aqui nós observamos que esse Tiago, muito bem falado na Bíblia, o Judas também não é o Judas Iscariotes, é um outro Judas. Interessante, abrir um parênteses aqui. Nós colocamos o nome de nossos filhos de Tiago, de José, de Simão, ou Pedro, né? Mas ninguém coloca o nome do filho de Judas. Ninguém coloca o nome do filho de Judas. E Judas era um dos irmãos de Jesus. Era um dos irmãos de Jesus. E além disso, eu tinha ainda 2 irmãs, e ele ainda questionava, não é ele de Nazaré? Então observe que ele tinha uma imaginação que eles conheciam, que sabiam da palavra. Quando na realidade eles não conheciam, não sabiam quem estava diante deles. Às vezes nós falamos da presença do Senhor do nosso meio, segundo a palavra dele, onde houver 2 ou 3, ali eu estarei, parafraseando. Às vezes eu falo assim, mas eu não senti a palavra do Senhor. Eu não senti o Senhor da palavra no nosso meio. Mas ele se faz presente, porque é uma promessa dele, que ele estaria no nosso meio.
Então, quando você está sentado ouvindo aqui, Jesus está te observando. E ao mesmo tempo, lendo a tua mente e vendo como está o teu coração. É como se ele fosse um neurologista, estivesse vendo o que está passando na tua mente, tá? Operando a tua mente, ou então um cardiologista, que estivesse operando e olhando como que está o teu coração. Então ele sabe perfeitamente o que você está, como você está ouvindo esta palavra e como que você está recebendo, como que nós estamos recebendo esta palavra. O primeiro passo nós falamos que foi a respeito de supor que sabemos algo. E na realidade aquele povo não sabia. O segundo passo, Deus não quer que fiquemos neutros. E como que eu posso explicar com base no Evangelho de João, capítulo 7, versículos número 50. Jesus já no seu 3º ano de ministério e começou a falar sobre a segunda vinda. E seus discípulos lhe perguntaram, como isso acontecerá? 3 anos juntos. E Jesus conversa com eles e fala a respeito da sua volta, da vinda dele. E os discípulos, aqui não está falando povo, está falando os discípulos, lhes perguntaram como isso aconteceria. É lógico que de repente os irmãos podem até imaginar o seguinte, pastor, mas naquela época eles não tinham a Bíblia. Naquela época eles não tinham o livro da Revelação, não tinham o livro de Apocalipse. Mas Jesus, ele estava falando diretamente a eles o que estava por acontecer, o que aconteceria. Mas a dúvida pairava na mente deles. Por que pairava na mente deles? Porque muitas das vezes essas dúvidas pairam também na nossa mente. Por falta, da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Na leitura da palavra dele. Da entrega total, quando eu pego a palavra dele para ler. Na realidade, já mencionado aqui na igreja, um grande pregador já dizia o seguinte, que a Bíblia não foi escrita para lermos, mas para meditarmos nela. Você ler qualquer livro, qualquer revista, qualquer jornal, mas é meditarmos na palavra do Senhor. E quando você para meditar na palavra do Senhor, você é capaz de ficar 10, 15, 20, 30 minutos somente em um versículo, contextualizando e trazendo para a nossa vida. E aquele povo não estava conseguindo, após 3 anos de convívio com um mestre, 3 anos de convívio com um mestre, não saber como seria o fim, e Jesus já vinha falando como que seria, o que aconteceria com ele. Ele seria preso, que ele seria levado a julgamento, que seria crucificado, que iria aos céus. E mesmo assim eles estavam em dúvida ainda. É difícil de entender, de nós entendermos isto. Mas é fácil quando nós começamos a observar a atuação de muitos cristãos espalhados pelo mundo. O estilo de vida de muitos cristãos espalhado pelo mundo. Voltando para 1 Coríntios capítulo 10, versículo número 12, que nos fala, aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Eu quero bater bastante nessa tecla, porque às vezes as pessoas falam assim, por isso que fulano aconteceu isso com fulano, porque não cuidou. Mas é para cada um de nós, aquele que pensa que está de pé. Pensa que está de pé. Não está falando, é aquele que está em pé. Aquele que pensa, cuide-se para que não caia. E esses discípulos estavam passando por essas dificuldades muito grande aqui. Interessante que Jesus, no seu 3º ano de ministério, e começou a falar sobre a sua segunda vinda. Os discípulos lhe perguntaram como isso aconteceria. Muitos são massa de manobra. Como que eu vou explicar isso aqui? Existem pessoas que têm uma facilidade de verbalização incrível. Pessoas que têm facilidade de persuasão incrível. Facilidade incrível. E o que aquela pessoa fala, vai atrás.
não para analisar. O que aquela pessoa fala, eu vou seguir. Então, muitos são massas de manobra. Massa de manobra. Às vezes nós observamos a dificuldade na cultura de alguns países. Mas quanto mais o povo for inculto, melhora para o país, para a liderança. E quanto menos eu conhecer da Bíblia, é melhor para o inimigo. Mesmo lendo, mesmo buscando, mesmo pesquisando, eu preciso ter cuidado. Muitos são massas de manobra. Tenhamos cuidado naquilo que nós estamos ouvindo. Sejamos um povo bereano, o povo de Bereia. Paulo chegou ali, pregou, foram lá para pesquisar, para ver se verdadeiramente era aquilo. Ah, mas a igreja é bonita, então eu vou ficar nessa, porque a igreja é bonita, a igreja é atrativa. O que faz com que Cristo transforme a nossa vida não são os atrativos dentro do Evangelho, mas é a palavra dele. A palavra dele que modifica, que transforma a nossa vida. E para ser mais radical ainda, é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí, quando pegamos um texto desse aqui, quando vamos lá para o versículo de número 31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E aí no versículo número 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós pegamos esse texto, irmãos, é muito fácil para você dirigir um público não evangélico. É muito fácil você dirigir a um público não evangélico. Conforme nos diz em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Nós pensamos em dirigimos a um público não evangélico, quando na realidade Jesus estava batendo na porta de uma igreja. E esse texto aqui é para evangélico também. E para aquelas pessoas que ainda não aceitaram o Senhor Jesus, mas Jesus estava falando para um povo específico, o seu povo. As pessoas que acreditavam nele, que criam nele, mas as pessoas não tinham pleno conhecimento deles. Então, essas pessoas que são consideradas massa de manobra, elas ficam em cima do muro. E o muro pertence, sabe a quem? Ao tinhoso. O muro pertence ao tinhoso. Não sei se eu vou para cá, não sei se eu vou para lá. Não sei se eu vou para cá, não sei se eu vou para lá. Então, o que nós conseguimos observar é que muitos ficam em cima do muro, não têm uma convicção ao Deus ao qual está servindo. Que Deus eu estou servindo? Se eu estou servindo a este Deus, então o meu comportamento, as minhas atitudes, os meus pensamentos têm que estar em consonância, têm que estar de acordo com o que a palavra está falando. Não é igual em alguns filmes de estouro de boiada. Estouro de boiada, tempo de filme de faroeste, né? Existia muito filme de faroeste. Chegava um pessoal, dava um tiro, né? E os bois iam tudo numa direção só. Um ia na frente, os outros bois tudo iam atrás. Então, o que eu tenho que observar, que eu não posso me permitir ser massa de manobra. Porque cada um de nós temos uma identidade, temos um caráter. E se você ainda não tem esse caráter ainda formado, pare e analise o que estão falando para você e quem está falando para você. Se essa pessoa tem condições ou não de estar dirigindo você, de estar colocando você num determinado caminho. Muitos são massa de manobra e muitos ficam em cima do muro. E tem também aquele grupo que eu estou com a maioria. Nossa! Está um grupo enorme seguindo aquele irmão, aquela irmã. Ah, eu vou também. Eu vou também. Fica com a maioria. Nós observamos dentro da Bíblia que vox populi nunca foi a voz de Deus. Então eu estou com a maioria. Então fuja também desta situação.
Eu não quero ser massa de manobra. Não quero ser massa de manobra. Porque uma coisa é quando você está diante de alguém que muito simplório e tem uma simplicidade muito grande de expor uma palavra para você. Agora você se torna uma massa de manobra quando alguém que tem uma facilidade de verbalização, alguém que tem uma facilidade para falar e te trabalhar a sua mente, aí é onde mora o perigo, irmãos. Aí é que mora o perigo. Preciso parar e analisar. Isso é bom para mim? Isso é ruim para mim? Eu tenho que parar e analisar. Mas aí, vamos fazer do jeito que eu estou pensando. Do jeito que o pastor está pensando. Não é fazer do jeito... Se o pastor está pensando, está dentro da palavra, então vamos seguir a palavra. Agora, o que o pastor está falando não está dentro da palavra, não tem embasamento bíblico. Então, por que seguir, então? É mais fácil? Deixa eu me colocar na condição de membro de igreja. Eu sairia dessa igreja e procuraria uma igreja séria. Procuraria uma igreja séria. Do que me deixar levar por pessoas que têm a facilidade de induzir você a alguma coisa. E nós não temos, deixa eu ver, temos algum bebê? Não temos nenhum bebê aqui, né? Nós não temos nenhum bebê aqui dentro. Tem ali, mas ainda não chegou a idade da razão, mas temos uma criança ali. Então o que eu estou falando, ele não está entendendo direito. Embora dentro de cada um de nós exista uma criança, segundo a nossa psicóloga, né? Dentro de cada um de nós existe uma criança que precisa você libertar, dar liberdade a essa criança. Então nós não somos crianças. Nós não somos crianças. Nós temos condições de fazermos uma análise do que nós estamos ouvindo. Então a primeira situação que nós observamos foi de supor. Eu suponho. A segunda situação foi, Deus não quer que fiquemos na neutralidade. Interessante que quando nós chegamos nessa neutralidade, por 3 vezes Nicodemos esteve com Jesus. 3 vezes Nicodemos esteve com Jesus. Eu só coloquei o slide ali, depois os irmãos que quiserem anotar, anotem e depois verifiquem na sua Bíblia. Primeira, foi a visita a Jesus em uma noite. Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 1 a 21. Nicodemos foi e conversou com o Senhor Jesus. A segunda situação foi na festa dos tabernáculos, em João capítulo 7, versículo 45 a versículo 51. Novamente, Nicodemos esteve ali com Jesus. E a terceira vez, ajuda José de Arimateia na preparação da caverna. Evangelho de João, capítulo 19, versículo de 38 a 42. Por 3 vezes esse homem esteve com Jesus. E nessas 3 vezes ele demonstrou que não tinha uma convicção. Quem ele estava procurando, a quem ele estava buscando. E embora o Senhor Jesus tenha falado para ele, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. E quantas vezes nós ouvimos, é necessário nascer de novo, aceitando a Jesus como um único suficiente Salvador. Que é uma veracidade, é uma verdade bíblica. Se você quiser ser liberto, você precisa entrar, seguir por esses caminhos. Então, dentro dessa situação aqui, José de Arimateia, ou melhor, Nicodemos, ele, por 3 vezes, esteve com Jesus. E quantas vezes nós já ouvimos falar a respeito de Jesus? Enquanto não tem convicção, você não é liberto. A liberdade ainda não chegou na tua vida. Mais uma vez, Jesus não estava pregando para pessoas não evangélicas. Ele estava pregando para pessoas evangélicas. Enquanto não tem convicção, não foi liberto aquele homem. E quantas pessoas são convencidas? Às vezes nós imaginamos até que Jesus ele entra pela axila, né?
erga um dos braços. Se você quiser aceitar Jesus, levante um dos seus braços. Subentende-se que Jesus entra pela sacristila, né? Mas quando nós pedimos que as pessoas ergam dos braços, é apenas para que possamos identificar a pessoa. Quando na realidade ele já trabalhou no teu coração. O Espírito Santo de Deus já está trabalhando no teu coração. Deixa-me dizer algo a você. A partir do momento que você assentou, colocou no teu coração, quando saiu de casa, para vir à igreja, não foi simplesmente porque alguém convidou você. O Espírito Santo de Deus já estava trabalhando no teu coração para estar aqui. Porque ele tinha um encontro marcado contigo aqui. Ou em outra igreja que você tivesse, de repente, escolhido para estar. Ele tinha um encontro marcado contigo aqui. Agora, o que eu preciso fazer para ser liberto? Eu preciso permitir que o Espírito Santo de Deus, ele venha agir na minha vida por intermédio da palavra dele, da palavra do Pai. Eu tenho que permitir. Porque senão, irmãos, às vezes nós falamos muito por aí, culto de libertação, culto de libertação, culto de libertação, achando que as pessoas estão endemoniadas. Achando que as pessoas estão endemoniadas. E vamos para lá que... E aí, na qualidade de super espiritual, eu estou aqui da frente falando para você que está sentado aí e que está me ouvindo. É para você essa palavra e você tem que receber essa palavra. A verdade está aqui, ó, que liberta está aqui, ó. É só pregar a palavra. Não precisamos de espetáculo. Queremos a palavra. Seremos libertos pela palavra. Terceiro pilar, ou terceiro passo, está aí no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo número 13. Age no sobrenatural. Age no sobrenatural. Versículo 13 nos diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Mais uma vez relembrando, Jesus já estava caminhando com eles há algum tempo. E naquela região no qual Jesus estava e fez essa pergunta, tinha uma caverna, que segundo a mitologia existia, ele morava ali dentro o deus Pan, era o deus da morte. Era o Deus da morte. E Jesus faz essa pergunta a eles ali. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E aí eles apresentam uma série de respostas. Uma série de respostas. É difícil? Às vezes nós ficamos assim um pouco contrariados, nos aborrecemos com algumas perguntas. Imagine o coração do nosso Jesus se ele não fosse o próprio Deus encarnado. Imagine o nosso Jesus. Ele poderia falar assim: o grupo, pessoal, eu estou com vocês há 3 anos. Será que ainda não caiu a ficha? Não caiu a ficha de quem eu sou? Uns dizem que tu és Elias, uns falam que tu és um profeta, falando para os próprios discípulos. E isso às vezes acontece no mundo evangélico, irmãos. No mundo evangélico. Às vezes eu quero demonstrar uma super espiritualidade, quando não há necessidade disso. Basta ser autêntico. Basta ser autêntico. Eu sei que de repente vocês estariam prestando muito mais atenção em mim aqui no púlpito se eu estivesse pulando aqui, saltitando de um lado para o outro. Alguns poderiam falar assim: olha, hoje o pastor estava com uma unção, porque eu estava pulando. O pastor estava movido pelo Espírito, porque eu estava pulando. Basta ser autêntico. Quantos mensageiros passam por aqui? Uma voz mansa, suave, tranquila,
E aquela mensagem, sabe, que dá vontade de você ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas ouvindo, sem fazer do púlpito um palco. Sem fazer do púlpito um palco. A palavra revelada é para agir no meu ser. A palavra revelada, a palavra rema, é para agir no meu ser. Se eu permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe na minha vida, você será alcançado pela liberdade. Você será liberto. Quando eu falo você, desculpe, mas quem ainda não está liberto, vai alcançar a liberdade ou a libertação. A palavra revelada é para ser utilizada na minha vida. Na minha vida. Porque através do meu comportamento, através da minha vida, as pessoas saberão que verdadeiramente que Deus eu estou servindo. Que tipo de cristão eu sou? Vivendo de uma fantasia, como se fosse uma máscara? Ou aquela pessoa que o que é aqui dentro é lá fora também? A palavra revelada é para ser utilizada na minha vida para a minha libertação. Então, voltando aos versículos que nós lemos aqui, principalmente o versículo de número 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu agradeço muitíssimo a Deus, quando Deus colocou no coração dos irmãos, esse texto aqui, no início, eu fiquei na dúvida, falei, Jesus, como trabalha discipulado dentro desse texto? Mas depois fiquei parando, lendo, relendo, e vendo a quem Jesus estava dirigindo esta palavra. Estava dirigindo a palavra aos seus discípulos. E nós somos aqueles que se propõem discípulos do Senhor Jesus. Aqueles que se propõem. Interessante que foi mencionado já aqui no encontro de Paulo ou de Saulo com o Senhor Jesus. De imediato ele pergunta: que queres que eu faça? Senhor. Senhor. Ele mal conhecia aquele que se apresentou a ele. Que queres que eu faça? Senhor. E nós sabemos o que o Senhor da nossa vida, Ele sabe, você sabe perfeitamente o que Ele quer que você faça, que nós façamos, que eu faça, Cláudio faça. É pegar essa palavra, trabalhar essa palavra. Hoje em dia, é muito fácil quando você passa para tomar um caldo de cana, né? Eles colocam aquela cana ali. Mas observaram que eles não colocam a cana apenas uma vez? Eles colocam a cana, depois dobram a cana e colocam a cana outra vez, depois pegam a cana, torce a cana e coloca outra vez ali. É justamente isso que o Senhor quer fazer com cada um de nós, para que possamos entendermos de uma forma que trará a libertação a cada uma das pessoas que precisam. Eu quero ser liberto. Essa seria uma pergunta ou uma colocação para o Senhor Deus. Senhor Deus, eu quero ser liberto. Mas eu conheço a palavra. Você conhece o que está escrito aqui. Nós conhecemos, muitos conhecem o que está escrito aqui. Agora, o poder desta palavra, na íntegra, não no glote, epiglote, não da boca para fora, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Precisamos ouvir Deus falar ao nosso coração. E Ele fala aos nossos corações por intermédio, ao nosso coração, por intermédio da palavra dEle. Não existe outra forma de Deus falar ao teu coração, a não ser pela palavra dEle. Aí eu ouvi Deus falar comigo. Eu ouvi Deus falar comigo. O Senhor falou ao meu ouvido. O Senhor falou no meu ouvido. Irmãos,
Está escrito aqui, ó. Então, a partir do momento que eu me entrego ao que está escrito aqui, eu serei liberto. Eu serei liberto. Mas eu não vim à igreja essa noite para ouvir isso. Eu queria ouvir outra coisa. Mas só que Deus queria que você ouvisse isso. A função do mensageiro, a função de um pastor da igreja não é fazer com que levar uma mensagem que o seu público goste. Que o seu público goste. Ao target, que alguns chamam de algum grupo específico. Não é levar mensagem a um grupo que o grupo goste. Mas é trazer a palavra. Machucou? Lembra do tempo do mertiolato? Ardia, mas curava. Ardia, mas curava. Penicilina, doía. Se fosse aplicado no braço, que geralmente não é no braço, na região glútea, né, que aplicava, você tinha que sentar de lado por uns 2 ou 3 dias. Hoje em dia está tudo mais fácil. Até o evangelho ficou mais fácil. Que o Senhor Deus, Ele nos ajude a cada dia nós entendermos que do agir no sobrenatural, que possamos também entender que eu preciso conhecer bastante a palavra dele para que eu não fique como neutro, numa neutralidade, e também supor que conheço. Suponho que eu conheço. Vamos orar, em seguida vamos passar para a nossa ceia. E já peço aos diáconos que se posicionem. Pai querido, de infinita misericórdia, nós queremos te agradecer. Eu te pedir, ó Senhor Deus, que se houver, ou caso haja alguém dentro da tua igreja que queira, ó Senhor Deus, esta liberdade, ouça o coração do teu servo, ó Senhor Deus. Ouça o clamor do teu servo neste momento, da tua serva, ó Senhor Deus. Ouça o meu clamor, ó Senhor Deus. Que possamos pegar a tua palavra e sentir o teu Espírito falando em nossas vidas, ó Senhor Deus. E que eu possa demonstrar, através das minhas ações, que verdadeiramente eu estou liberto, ó Senhor Deus. Não queremos, ó Senhor Deus, fugir da tua palavra. Dai-nos sempre, ó Senhor Deus, da tua palavra para a tua igreja. Porque nós não estamos aqui para agradar a ninguém, ó Senhor Deus. Estamos aqui para agradar a ti, ó Senhor Deus. Por isso, nesta noite, eu te suplico, em nome e por amor de Cristo Jesus, se por acaso existe alguém no nosso meio, ó Pai, que está afastado da tua presença, da tua casa, que esta seja a noite, ó Senhor Deus. Se existe alguém que ainda não teve um encontro contigo, ó Senhor Deus, ainda não te aceitou como único e suficiente Salvador, que essa seja a noite, ó Senhor Deus. Senhor, não permita em que em nenhum momento tu venhas colocar, ó Senhor Deus, alguém aqui neste púlpito para simplesmente agradar os ouvintes, ó Senhor. Que a tua palavra seja sempre de confronto, ó Senhor Deus, nos mostrando em que área nós precisamos melhorar. Nos ajude, ó Senhor Deus. E mais uma vez, as pessoas que deixaram o seu domicílio para estarem aqui conosco nesta noite, foram pessoas que tu mesmo chamaste e escolheste, ó Senhor Deus, para estar aqui. E que teu Santo Espírito nesta noite esteja convencendo essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo, ó Senhor Deus. Que elas possam sair daqui, ó Senhor Deus, conscientes da necessidade espiritual delas, ó Senhor Deus. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus.